Olá pessoal, esta é a segunda parte do nosso vídeo sobre a pergunta que travou os calvinistas, que você pode conferir aqui, onde nós fizemos uma abordagem muito interessante acerca da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. E nós enfatizamos sempre a questão sobre aqueles mestres que, a bem da verdade, eles foram resgatados por Cristo. Eles foram comprados por Cristo. E, portanto, eles foram salvos. Inclusive, de acordo com a teologia calvinista, aquele que foi comprado por Cristo, que foi resgatado, que foi salvo, é um eleito. E o eleito não pode perder a salvação. É curioso que eles, apesar de terem sido resgatados por Cristo, terem sido comprados por Cristo, e o verbo utilizado aqui no texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, que nós estaremos lendo logo a seguir, o verbo que aparece é agorazo. E agorazo é um verbo utilizado nesta passagem e também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e em 1 Coríntios 7, versículo de número 23. É o mesmo verbo usado para mostrar que Cristo comprou os irmãos dali de Corinto, e Pedro, da mesma sorte, usa esse mesmo verbo para mostrar que eles foram comprados pelo despotes. O despotes, no caso, é Cristo, porque esse termo é um termo polissêmico que pode ser usado tanto para Cristo como para o Pai. Só que aqui, neste texto, é usado com uma referência a Cristo, que comprou aqueles mestres que acabaram se apostatando da fé. Eles renegaram a Cristo. E olha que curioso, porque a palavra aqui para renegar é esta aqui, ó, a palavra grega arnumenoi. Arnumenoi, que vem de arneomai, que significa negar, repudiar. Eles negaram e repudiaram o soberano Senhor. E por conta disso, eles serão destruídos, conforme nós vamos ler aqui nesse texto. E agora, a partir deste momento, você verá como travar um calvinista. Esse texto realmente deixa o calvinista travado. Vamos conferir? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então eles vão se apostatar da fé. Eles vão cair da fé e vão trazer sobre si mesmos repentina destruição. Não somente as suas doutrinas, os seus ensinos eram ensinos heréticos que os conduziam à perdição, como também eles, por conta desta atitude de renegarem o soberano, o despotes, que é Jesus Cristo, eles também aguardariam a destruição. E isso daqui é uma alusão ao lago de fogo, depois do juízo final. O que mostra de forma clara e inequívoca que esses mestres perderão a salvação. Ou melhor, nesse caso aqui, já perderam a salvação. E alguns, na tentativa de escapar da verdade de que esses mestres foram resgatados por Cristo, por exemplo, a Bíblia de Genebra, no seu comentário, afirma que o verbo não se refere aos mestres, mas ao povo escolhido por Deus. Isso daí só reforça a ideia de resgate do pecado. Porque veja bem, o que é que diz aqui no comentário da Bíblia de Genebra, no capítulo 2, está escrito assim, olha: as palavras "os resgatou" refere-se às pessoas da igreja que foram separadas do mundo pelo sangue da aliança e reunidas com as muitas bênçãos do povo em aliança com Deus. Mas não é isso. A referência aqui não é ao povo. A referência, na verdade,
são os mestres. Então veja que o verbo não está sendo aplicado aqui ao povo, mas aos mestres. Veja que o substantivo povo está no singular, mas o verbo agorazo está no plural, concordando perfeitamente com os mestres, os quais se encontram no plural. E acerca disso, veja o que diz, por exemplo, Simon Kistemaker. Eu fiz questão aqui de trazer esta literatura calvinista, olha aqui, olha, que é a Epístolas de Pedro e de Judas. Eu vou ler aqui no capítulo de número 2. E o comentário que Simon Kistemaker, um calvinista, faz acerca deste assunto. Olha só. Os falsos mestres eram antigos membros da igreja? É a pergunta. A resposta a essa questão deve ser afirmativa. Pedro escreve que esses mestres chegaram ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Observe que Pedro acrescenta enfaticamente a expressão ao ponto. Além de subverterem os crentes, esses professores continuam a dizer que não querem nada com o soberano Senhor que os resgatou. A expressão soberano Senhor aplica-se tanto a Deus, conforme Lucas 2,29 e Atos 4,24 e Apocalipse 6,10, quanto a Cristo, conforme Judas 4. A Jesus foi dada toda a autoridade e poder no céu e na terra, conforme Mateus 28,18. No grego, a palavra usada é despotes, de onde vem o derivativo déspota. Ela está intimamente ligada ao verbo comprar. No Novo Testamento, esse verbo grego aparece 25 vezes num contexto comercial, mas em outras 5 ocasiões descreve o resgate de cristãos. Isso reflete claramente a terminologia contemporânea do mercado de escravos, de acordo com 1 Coríntios 6,20, 7,23, 2 de Pedro 2,1 e Apocalipse 5,9 e 14,3, redimido. Com seu sangue, Cristo comprou seu povo para que este possa fazer a sua vontade. Porém, os falsos mestres que se recusam a obedecer a ele demonstram insolência extrema para com o soberano Senhor. Jesus, como soberano Senhor, comprou seus servos e exige obediência. Todavia, ao invés de obedecerem a Jesus, esses servos continuam a rejeitá-lo. Olha só, comparar com Hebreus 10:29. Eles são apóstatas cristãos que rejeitaram seu mestre. Clareza melhor do que essa? Em seu devido tempo, Jesus os destruirá repentinamente. Olha só, eu fiz questão aqui de grifar, de marcar estas passagens que estão aí bem limpas. Então você pode conferir tranquilamente, não há nenhum engodo, não há nenhuma enrolação. Você percebe? Tanto nesta página quanto nesta página você pode conferir o que estamos dizendo. Então, epístolas de Pedro e Judas, na epístola 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, na página 376 e 377, Simon Kistemaker apresenta de uma forma clara. Olha, eu quero aqui até repetir. Com seu sangue, Cristo comprou seu povo para que este possa fazer a sua vontade. Porém, os falsos mestres que se recusam a obedecer a ele demonstram insolência extrema para com o soberano Senhor. Jesus, como soberano Senhor, comprou seus servos e exige obediência. Todavia, ao invés de obedecerem a Jesus, esses servos continuam a rejeitá-lo. Eles são os apóstatas cristãos que rejeitaram seu mestre. Em seu devido tempo, Jesus os destruirá repentinamente. Então concorda com tudo que estamos dizendo, que realmente eles foram comprados, eles foram resgatados e, portanto, estavam se apostatando da fé, renegando o soberano Senhor, o despotas, e ensinando e introduzindo na igreja heresias de perdição. Então,
continua aqui esta grande questão. Eles se apostataram da fé, abandonaram a Cristo, renegaram, negaram, repudiaram a Cristo depois de haverem sido salvos. E Pedro ainda adverte que eles serão destruídos, ou seja, eles perderão a salvação. Portanto, à luz do texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, desta verdade insofismável, fica provado, primeiro, que a expiação, ela não é limitada, ela é ilimitada, porque o sacrifício de Cristo alcançou estes mestres que agora se perderam, se apostataram, renegaram, negaram a Cristo, e a condenação os aguarda, a perdição os aguarda. E muito mais. Esta passagem demonstra de uma forma clara que uma vez salvo, você não está sempre salvo. Você corre o risco de perder a sua salvação e ir para o inferno. Portanto, esta falácia de que Cristo morreu apenas pelos eleitos e que uma vez salvo, sempre salvo, você vê que está desmontada esta falácia à luz da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Se você gostou deste nosso comentário, deste vídeo, não se esqueça de compartilhar, como já dissemos no início, de dar o seu like e ativar as notificações. E muito mais eu gostaria de dizer para você que nós estaremos dentro em breve trazendo para você 2 livros. Perguntas Difíceis de Responder, volume 1 e Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Primeiro o volume 1 e depois o volume 3, com questões bastante interessantes. Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O que a mulher de Jó disse para ele? Amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre? E ainda mais, o que era o espinho na carne de Paulo? Você sabia que o canto do galo referido por Jesus nos evangelhos não era o canto de uma ave? Portanto, são quase 100 questões para o seu conhecimento. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo.